rápido, quer que gere o contrato rápido. Ele pode até ficar estressado se você não fizer as coisas mais rápido. Então, você tem que sentir esse nível do cliente. Ele pode ser um cliente mais morno, que ele até está aprovado, até já fizemos a simulação, viu a condição, mas ele pode estar pensando se essa oportunidade é um momento ideal, se o do concorrente está aí bem parecido, qual que pode ser melhor. Tá ouvindo aí o vizinho, tá ouvindo um amigo que já comprou, tá ouvindo o pai, a mãe. Pode ser que ele dê uma mornada aí e pode ser que ele acabe cancelando a venda aí. Então, nessa pegada, você tem que melhorar a condução, né? Ver como que você faria para ele converter novamente. Talvez chamar esse cliente na mesa, junto com a pessoa que está gerando essa dúvida nele, ou o pai, a mãe, para tentar fazer com que essa terceira pessoa, por exemplo, se sinta um pouco mais confiante para gerar essa confiança. E tem o cliente que está mais frio, né? Aquele cliente que inicialmente demonstrou interesse, mas não é aquele momento ainda dele de compra. Então ele começa a visualizar, não responder, aparece daqui 3 meses de novo dando um oi. Como que a gente pode fazer? Será que é possível? Aí depois morre, né, de novo, depois volta de novo. E isso acontece muito, com muita frequência. Então aqui a gente tem que sempre ativar esse cliente. Seja mandando um vídeo da obra, seja falando de alguma oportunidade de proposta, tipo uma visita do nosso diretor, seja o café da manhã especial. Então, sempre a gente tem que estar conversando com esse cliente para trazer ele de volta, beleza? Mas o que é o follow-up, né, gente? Vamos lá, bora simplificar um pouquinho. Ele é o acompanhamento de um cliente desde o primeiro contato até realmente virar a venda. E depois da venda também é muito importante para você continuar esse contato, que é o que vai te gerar indicação, por exemplo. Não pode deixar esse cliente esfriar depois que você falou com ele. Então, você tem que entender o momento que você está com esse processo, com esse cliente, para conduzir ele para o objetivo. Seja indicar, seja vir aqui no stand, tá? E ele pode ser, por exemplo, imagina aí que você acabou de conhecer um cliente hoje. Ele conversou, veio aqui no stand, gostou do empreendimento e ele falou que vai retornar, vai conversar com a esposa, vai ver direitinho se cabe dentro do orçamento dele. E depois eu simplesmente não falo mais nada, você também não retorna ele perguntando o que ele achou. Ele vai simplesmente esquecer de você. Vai acontecer 300 correrias no dia a dia, né? A nossa rotina já é corrida, imagina do cliente. Então, outras prioridades podem aparecer. Então, você tem que sempre estar mandando um oi, tudo bem, porque senão ele vai acabar te ignorando de novo. Seja por ligação, mensagem, ou simplesmente postar alguma coisa. Agora, se você aparece de novo com algo que faz sentido para ele, você tem muito mais chance, né, de não ser ignorado, e você volta a estar ali na cabecinha dele colocando uma pulga de que pode ser uma oportunidade ideal para ele. Então, o follow-up não é correr atrás o tempo todo, ser chato, insistente, não é isso. É não deixar que ele se esqueça que você tem o que ele precisa. Porque ele se interessou inicialmente. Então, ele está precisando de você. Você tem ali o que é que vai mudar a vida dele, vai transformar o sonho dele em realidade. Então ele precisa entender, ver você sempre como alguém querendo ajudar ele a conquistar o seu objetivo final. E se você sai, por exemplo, eu vou dar uma analogia aí, tá, gente? É igual relacionamento. Se você sai com a pessoa e nunca mais mandou mensagem no dia seguinte, acabou, já era, né? Agora, se você é aquela pessoa chata que manda mensagem sem assunto, oi, o que você tá fazendo? O que você comeu no almoço? Você virou chata, acabou, perde o interesse total, né? Agora, se você aparece logo depois, no momento certo, com algo que conecta ali, gera uma emoção, a chance de dar certo é muito maior, né? Então, quem não faz o follow-up perde o cliente, com certeza. Ele entrega o cliente para o outro vendedor, que sempre vai ter alguém interessado, né? E o follow-up não é insistir. É isso que é o mais importante de vocês entenderem. Follow-up é para dar motivo para o cliente voltar a falar com vocês, beleza? Aí eu perdi. Então, quem não faz o follow-up, ele não perde o cliente. Você tem que sempre lembrar isso. Ele simplesmente entrega o cliente para o outro vendedor, que é o que acontece muito, principalmente quando a gente mexe com CV.
Quantas vezes vocês já pegaram e viram lá no histórico que já conversou com um corretor, depois passou para o outro corretor e na terceira tentativa o cliente converteu em venda? Então, é a abordagem do início ao fim que você vai conduzindo, sentindo o cliente, né? E agora, o luz, câmera, ação que o Rogerinho tanto falou, né? O follow-up, por exemplo, só um minutinho. Vou voltar ali, né? Nervoso. E quantas vezes as nossas propostas já foram recusadas, por exemplo, né? Às vezes tem um cliente aí que está querendo comprar, nem sempre a gente consegue encaixar do jeito que ele conseguiria comprar. Por exemplo, ter um sinal mais alto, o prosoluto ficou maior. Então, a gente precisa ficar reanimando ele sempre, 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 para não deixar ele se perder. Então, todo esse processo, ele é desgastante para o cliente também, e não só para a gente. Então, a gente tem que continuar reanimando ele, fazendo tudo para que ele se mantenha. E hoje eu queria mostrar algumas estratégias, né, que eu uso para fazer com que o cliente se mantenha. O Rogerinho, por exemplo, ele falou muito sobre a parte de roteiro no dia a dia, na última live que ele teve. Então, eu queria falar um pouquinho como essa parte de condução do desde o início da abordagem até o final, beleza? Porque no nosso mercado tem muita informação, tem muito detalhe, tem muito empreendimento sendo lançado, tem muito tipo de cliente. Então é importante você também ter um roteiro, de como você fala do início até o final. Por exemplo, como que você aborda esse cliente no início? Você só chega falando: Oi, meu nome é fulano de tal, sou corretor especialista em financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. E depois, o que que você fala quando esse cliente ele entra em contato? Ele responde, se ele não responder, o que que você faz? Você liga, você pergunta se foi ele que se cadastrou, qual que é a forma que você vai manter esse cliente ativo para que ele te responda depois? A forma mais simples que eu uso também é você ter um roteiro de atendimento. Então, todo mundo precisa ter isso gravado na ponta da língua. O que que você vai falar se ele te responder, o que que ele vai falar, o que você vai falar se ele não te responder, mas não é para ficar robotizado. Não é para você depender, é para você não depender de ficar improvisando toda vez. Você precisa entender como que funciona o fluxo de movimento dele, tá bom? Então, igual o Rogerinho falou na última live, a gente precisa entrar no modo luz, câmera e ação. E como todo filme, né, tem que ter uma base, um roteiro, um início, um meio, um fim, que instiga a pessoa a continuar. E te indicar, com que a gente mais precisa hoje em dia é de indicação de cliente satisfeito, de cliente vendendo para você mesmo. E eu escuto muita gente impondo que você precisa falar diferente com cada cliente, precisa ter exatamente uma personalificação, né? Mas na verdade, que isso inicialmente pode te travar muito, porque você vai ficar pensando, o que que eu vou falar? O que que eu vou pensar? Não, às vezes você só precisa seguir e modificar alguns pontos. Por exemplo, a simulação dele vai ser A, a gente vai ter que encaixar no empreendimento na parte A. Ah, deu B, a gente vai ter que encaixar na parte B, entendeu? Porque imagina assim, como se fosse o diretor. O diretor, ao invés de seguir o enredo, que ele já tem a base, né? Imagina ele deixando os atores improvisarem a forma com que eles vão se expressar. Todo o trabalho que ele teve de estudo ia ser jogado por água abaixo. Então, o mesmo pode acontecer com o seu atendimento. O cliente fala: Ah, eu tenho a renda de 1.600, mas eu quero um apartamento de 3 quartos. Tem como aprovar? Tem como já gerar a simulação? Se você já falar que não dá, ele simplesmente vai sumir. Você tem que conduzir, tem que deixar ele entender como que funciona toda a parte de processo. Ah, por exemplo, uma coisa que eu uso muito. Por que que você não tenta primeiro a sua aprovação e quando você tiver aprovado, a gente senta novamente e a gente tenta te encaixar em cada unidade que você queira. A gente tenta no de um, a gente tenta no de dois e a gente tenta no de três também, sem compromisso. E você vê o que fica melhor no seu orçamento atual. Isso já faz com que ele me envie o documento, por exemplo. Isso faz com que ele entenda a realidade que ele está hoje e não simplesmente ignore a vontade dele.
Porque a verdade é, hoje em dia, ninguém começa do ponto final. Ninguém vai começar um filme já no play com a última chamada, né? Eu, por exemplo, quero uma casa duplex com piscina, tudo perfeito, mas consigo isso inicialmente? Não. Eu quero ter a renda dos meus sonhos já inicialmente. Eu vou conseguir isso no meu primeiro emprego? Não. Então é muito alinhar a expectativa e a realidade desse cliente. Então, nem sempre eles vão ter a consciência necessária. Você tem que conduzir isso. Esse será o seu primeiro imóvel, uma forma de sair do aluguel, né, gente? Então, tem que entender ali que vai ser uma segurança para sua família, não vai ser o último imóvel. Essa é a realidade que a gente precisa fazer com que o cliente entenda, porque ninguém vai começar aí já no resultado final. A gente tem que ir na escadinha da vida, tá bom? E esse roteiro já ajuda muito. E como que a gente faz esse roteiro? Vamos lá. Primeiro você tem a abordagem. Na abordagem, você tem que já ter é escrito. Se ele falar com você, se ele não te responder, depois você vem com as informações do produto, depois você apresenta um pouquinho como ficaria a simulação de acordo com o perfil, e depois você vai para a realidade e a finalização de todo o processo que eu já falei por aqui, beleza? Quem não tem um roteiro, ele acaba improvisando. E quem improvisa acaba perdendo a venda, beleza? E por quê? Vamos lá, só um minutinho. Quando você tem um roteiro, você já sabe o que você falou, você já sabe o que o cliente viu, você sabe como continuar conduzindo. Mas quem não tem roteiro vai ficar toda hora tentando lembrar o que conversou com o cliente. Eu, por exemplo, sou Dory, gente. Eu sou do Procurando Nemo ali, toda hora eu esqueço tudo. Então, se eu não tiver um roteiro pré-programado na minha mente, vou me perder, vou passar insegurança. Então, é muito mais interessante para mim criar esse modelo que faz com que o meu atendimento seja muito mais ágil e só encaixando de acordo com o perfil que cada cliente tem, tá? Não precisa reinventar a roda, por exemplo. A roda, ela é redonda, ela tem duas rodas na moto por um motivo. No carro tem quatro rodas por outro. Então não tem que ficar reinventando muita roda com cada cliente. A gente só tem que entender como que precisa fazer para funcionar para esse. Se ele tem um perfil de cliente em A Casa Minha Vida, vai ser esse empreendimento. Ah, financiou 150 mil, vai ser o de um quarto. Ah, vai ser, financiou 190, 160, vai ser o de dois. Financiou um pouquinho mais? Pode ser cobertura. Vamos tentar encaixar na sua realidade. Mas precisa criar um processo simples para ele entender o porquê que você está fazendo o que você faz. E repete ele todos os dias até se aprimorar. Que é igual na live do Rogerinho. Você só aprende fazendo. E você só aprende também fazendo e errando. Porque todos os dias você vai errar. Eu continuo errando muito. E é entendendo o seu erro que você vai começar a modificar e criar um roteiro ainda melhor no seu dia a dia, tá bom? Porque é isso que vai escalar o seu resultado. E quer dizer que você, por exemplo, é obrigado a usar robô, que muita gente usa, inclusive eu uso às vezes. Não, você não precisa usar. Quer dizer que você precisa entender um básico do que você vai falar de acordo com cada momento do seu cliente. Ele pode te ajudar, mas não quer dizer que vai fazer tudo para você, beleza? Porque não existe o certo ou errado, existe o que melhor funciona no seu caso. E tudo é teste. Você só aprende fazendo mesmo, tá bom? E assim, né? Como os filmes, vai ter a parte um, vai ter a parte 2, vai ter a parte 3. Só muda o cliente. Quer dizer que você não vai ser ignorado? Não, eu sonho muito. Então, você tem que mudar o enredo, tem que entender como que é a forma de atender esse cliente. E por isso é muito importante também você ir lá todos os dias atualizando o CV, principalmente de manhã e à noite, né? Eu geralmente costumo fazer. Quando eu chego no stand, no horário do almoço e antes de sair do stand, eu sempre faço uma atualização breve para manter esse motor um pouco aquecido e para eu não acabar perdendo e descartando o cliente sem querer, deixando ele vencer, tá? Então, esse roteiro serve mais para você entender. Todo filme tem um enredo principal. Por exemplo, tem o filme parte um, tem o filme parte 2, tem o filme parte 3.
só muda mesmo igual o do cliente. Vai mudar as historinhas. Então, o cliente vai ter a renda 1, mas ele vai estar querendo o 2. E a gente acaba fazendo o final 3 para finalizar aquela história dele, que é a realidade que a gente tanto busca. E sobre essa questão de não ser ignorado, eu tenho um exemplo muito prático no meu dia a dia, que foi um dia que uma corretora me perguntou, pediu ajuda realmente para entender o que estava fazendo de errado na abordagem dela, que ela poderia melhorar. Aí eu fui olhando, por conversa com ela no WhatsApp. Aí imagina só, eu, na primeira mensagem que ela me mostra, olhando aqui, olha só aqui o cliente que não me respondeu. Era um cliente de 7 dias atrás. Ela só ia responder esse cliente porque o cliente estava sendo vencido lá no CV. Aí ela, olha só, não me respondeu, que cliente ruim, mas simplesmente não voltou o contato com esse cliente mais de uma vez. Não ligou, não fez outro tipo de abordagem, não perguntou se foi ele, se cadastrou. Às vezes eu uso até me desculpa por estar te incomodando, se eu fiz alguma coisa que te incomodou, ou se não é o momento ideal, só me avisa aqui para eu tirar você do meu sistema e não te incomodar novamente. Às vezes o cliente vem e me responde na quarta abordagem. E é o que geralmente o mercado pega e fala. É de 5 a 12 tentativas. Quer dizer que é 12 tentativas diretas? Não. Às vezes o cliente atende na terceira tentativa, começa a conversar com você, ignora de novo, aí você está voltando. É todo um processo. Nenhuma, quem nunca vendeu para o mesmo cliente que conversou há 4 meses atrás? Um cliente que acaba gerando um bacen aí no meio da história, acaba reprovando por algum motivo e tem que consertar. Então, todo esse processo a gente precisa conduzir da melhor forma para o cliente, tá bom? Quer dizer que eu não sou ignorada? Eu sou e muito, então, tá? Mas mesmo assim, como a gente tem uma vida corrida, às vezes as pessoas também se esquecem de responder. Ou elas não estão no momento apropriado para conversar. Não quer dizer necessariamente que elas não têm interesse. Às vezes elas têm muito interesse, mas às vezes elas começam a ficar inseguras, elas têm outras prioridades, têm um trabalho muito importante que acaba esquecendo de te responder. Então, você também tem que voltar a tentar um contato com eles, beleza? E se tem uma coisa que a gente precisa sair daqui, é entendendo que a gente não precisa de mais leads. A gente precisa cuidar melhor dos clientes que a gente já tem. E essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Você já cuidou do seu próprio CV hoje? Porque deixar o lead descartar, deixar o lead vencer, é o pior tiro no pé que você pode fazer. Porque, igual no primeiro slide que eu falei, você vai deixar que outro corretor, que outro vendedor entre em contato com ele, seja através de um anúncio, seja através do lead descartado. Então, não desmereça o lead descartado, porque ele você pode fazer muita venda, tá? Porque a venda é assim, é como um relacionamento. Não começa no mesmo ponto, não começa lá no primeiro dia. Você tem que criar todo o desenvolvimento com ele. E assim como o filme, você tem que ter um bom enredo, um início, um meio, um fim, que você prenda a atenção dele e faça com que ele indique você para mais pessoas e que você vire um sucesso nível de Oscar, tá bom? E é isso, gente. Muito bom, Clarice. Nossa, foi uma delícia ver você, viu? Como é que você tem isso tudo estruturado na sua cabeça? O resultado não vem à toa, né? Obrigada. Rogerinho Importante vai. demais, Clarice, compartilhar com a gente esse conteúdo, mostrar a forma como você trabalha. Tive a oportunidade de estar do seu lado lá, né, no dia a dia, verifiquei que isso é efetivo, você está ali quietinha fazendo o seu, mas fazendo o tempo todo, né? Tem que ter processo, repetição, metodologia, tudo isso é importante, né? A gente está aqui no dia a dia precisando ser mais disciplinado e o exemplo que você deu hoje é de disciplina. Então, assim, parabéns. Gostaria mesmo, né? A gente às vezes tem uma soberba, né, de achar que o nosso é melhor do que o dos outros, mas se a gente for um pouquinho mais sábio, a gente vai ver que o melhor é a soma do de todo mundo, porque aí a gente cria uma nova metodologia, uma nova forma, uma forma muito particular e peculiar de atender. Tenho visto isso muito no feirão, né? Aquele pessoal que pega a cartilha e fica tentando reger só aquela cartilha, não prospera, né, Clarice? A gente sabe que cada hora
aparece uma situação nova que a gente tem que ter a nossa inventiva, a nossa personalidade. E, gente, não é para pegar o que a Clarissa faz e fazer igual, não. Coloca a identidade de vocês, que eu acho que lá no final sai um modelo personalíssimo, que vai dar certo para você. Que se você colocar na mão de outras, às vezes não dá certo. Mas o referencial é importante, tá? Parabéns, Clarissa. Acho que é por isso que você está campeã aí, né? E muitos de nós podemos ser campeões também. Basta iniciar, basta ter metodologia. Então, tá bom. Obrigada, gente, Pessoal, pela bom atenção. dia. Obrigado, Clarice, mais uma vez. Sempre com conteúdo muito relevante, importante. Muitas vezes no dia a dia a gente acaba não fazendo, né? Então, obrigado, parabéns. Obrigado a você aí que entrou na live, que prestou atenção e que vai colocar em prática. O objetivo da nossa live aqui é sempre que vocês possam colocar em prática um pouquinho do que vocês assistem aqui. Não é o objetivo que vocês aprendam tudo, que saibam tudo. Não. O grande objetivo dessa live é justamente que você pegue um insight aqui de tudo que a Clarice falou, uma coisinha, vocês coloquem em prática. Uma coisinha. Achei isso aqui interessante que ela falou. Vou testar, vou colocar em prática. Mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. Vou repetir. Mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. Bom dia para vocês, que Deus abençoe o nosso dia, vamos para cima, boas vendas. Vamos tentar fazer um follow-up hoje aí no seu CV, nos seus clientes. Aproveitando, vou soltar um Reels hoje, muito interessante, de algo que eu vejo como assim, um dos 3 padrões. O Reels basicamente é 3 padrões do que eu vejo dos corretores que têm alta performance, dos corretores que conseguem chegar no ouro. E a Clarice está muito dentro desses padrões que eu vou colocar lá nos Reels hoje à tarde para testar meu microfone novo que eu ganhei de presente. Então, curta o vídeo lá, entre no meu Instagram, me segue, que eu já vi que tem corretor e gerente que não me segue. Você acredita, Laurinha? Eu olhei um por um para Mentira! testar.